Aí, como eu já expliquei para vocês, né, a compensação financeira, então, ela não é uma receita tributária, ela é uma compensação pela exploração do patrimônio do Estado, né? No caso, é um patrimônio da União. A União arrecada essa compensação financeira e ela, então, distribui aos estados e municípios. Recentemente, né, em 2017, não tão recentemente assim, mas recentemente, do ponto de vista da legislação incidente na matéria, houve uma alteração na legislação sobre a CEFEM diante do rompimento da barragem do Fundão, lá em Mariana, né? Na época ainda não tinha Brumadinho, mas desde então alterou-se a regulamentação sobre o tema, aumentando alíquotas, buscando trazer uma legislação mais rigorosa sobre essa exploração mineral. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que mostra como que essa receita ela é distribuída. Então, isso aqui, o primeiro, né, ciclo que tem aqui é o da lei anterior, que era uma lei de 1990, e agora o que está vigente, o texto aprovado, dessa lei de 2017. Onde, do valor arrecadado pela exploração do minério, um valor vai para os estados que são produtores, um valor vai para os municípios produtores, outro valor vai para os municípios que são afetados, isso aqui é uma inovação, né? Então, se os caminhões de minério, por exemplo, passam por determinado município, mesmo que naquele município não tenha uma lavra, ele também vai ser afetado indiretamente pela exploração, ele merece receber. E aí, depois, valores menores para entidade reguladora, centro de pesquisas, desenvolvimento do setor mineral, atividades de proteção ambiental. Essa lei recente, né, é de 2017, e ela alterou, então, esses percentuais. Mas vocês podem ver que os entes envolvidos na extração mineral, que eles recebem esse valor da compensação financeira, da CEFEM. Quem que paga esses royalties? Né? Quem vai pagar os royalties são os titulares do direito de recursos minerais, é quem tem o direito de explorar, quem tem o direito de extrair o minério, por exemplo. E as taxas variam de acordo com o produto, mas é até 4% sobre o valor do faturamento. E aí a lei prevê os percentuais. Na verdade, agora é a lei de 2017, né? Eu tenho que alterar aqui, porque está com a lei antiga. Eu trouxe para vocês também 2 entendimentos do Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre essa CEFEM, que ela é muito importante para o nosso município, para o nosso estado. Eu vou mostrar no próximo slide o tanto que o estado de Minas Gerais arrecada de minério em relação a essa exploração mineral. Né? Então, o Tribunal de Contas ele fala que a natureza jurídica dos royalties é uma natureza de compensação financeira, então não é tributo e tem um caráter indenizatório pela exploração do minério, pelos impactos ambientais causados. Outra recomendação do Tribunal de Contas é no sentido de que a administração ela utilize esse valor, que é um valor expressivo, para finalidades de melhoria da estrutura física dos municípios e até não apenas da recuperação ambiental, mas também da diversificação da exploração do município, né, da atividade, porque o que a gente viu com o rompimento das barragens de Mariana e em Brumadinho foi que os municípios ficaram completamente sem a fonte de renda deles, né? Então, o tribunal ele fala dessa importância de diversificar a atividade do município para que eles não fiquem tão dependentes dessa exploração mineral. E aqui eu trouxe também um dado, né, que mostra que em 2015, Minas Gerais recebeu 43,5%. Os estados que mais exploram minério são Minas Gerais e Pará. E Minas Gerais recebeu 43,5%. Então, é um valor bastante expressivo. É uma fonte, né, de receita pública muito importante para o nosso estado. Por isso, eu achei interessante tratar dela com vocês. Outra forma de exploração do patrimônio público é a exploração de petróleo e gás natural. Essa
em homenagem ao Vantuí, que trouxe essa questão sobre o pré-sal. Eu vou falar especificamente do pré-sal. Vou trazer rapidinho. Fico muito feliz com o interesse, tá, Vantuí? E aí eu quis recompensar o seu interesse trazendo algumas informações para deixar mais claro. Eu sei que muitos desses assuntos que a gente está tratando nessa aula, a gente vê no jornal, às vezes entende até de uma forma... Entende o sentido, né? Às vezes entende superficial, exatamente, mas não entende bem como funciona e como que se aplica. Bom, também, e eu achei bem legal esse questionamento do Vantuí, porque por Minas Gerais ser um estado focado no minério, quando eu preparo essa aula, eu sempre penso na mineração, né, na exploração de minério. Mas, na verdade, os royalties do petróleo, eles são a arrecadação mais expressiva na exploração do patrimônio público. Aqui eu trouxe um dado que somente em 2013, essa exploração do petróleo e gás natural foi responsável por mais de 45 bilhões de reais para os cofres públicos. E aí eu trouxe um dado aqui, mais por curiosidade, que os royalties existem desde 1953, quando começou essa exploração de petróleo no Brasil, na época ainda em exploração em terra, né? Não era essa exploração em alto mar igual a gente tem hoje. Então, hoje em dia, o que a gente tem na divisão dos royalties é que os municípios e estados onde ocorre a exploração, que eles confrontam, né, ali o território marítimo, eles que recebem a maior parte dos royalties. Na verdade, distribui-se entre eles, né, estados e municípios confrontantes. Então, geralmente, quem mais recebe é Rio de Janeiro, Espírito Santo, principalmente o Rio de Janeiro. Só que agora, com a descoberta do pré-sal, essa discussão ela ganhou níveis maiores. Por quê? Porque o pré-sal é uma fonte enorme de petróleo. Né, eu vou até passar um videozinho aqui rapidinho, bem interessante, falando sobre o pré-sal. Mas só para vocês terem ideia de números, uma das licitações, né, que teve de uma área só do pré-sal, vai render para os cofres públicos em torno de 270 bilhões de reais a exploração dessa área. Então, assim, sempre foi um setor que trouxe dinheiro para o Estado, mas com o pré-sal a importância ficou maior, porque os valores são muito altos e por um período longo aí, a exploração do pré-sal. Eu trouxe vou colocar um videozinho aqui bem rapidinho, que ele explica o que é o pré-sal e onde ele está localizado. Na verdade, o que é mais legal é mostrar onde ele está localizado, para a gente entender quem está recebendo mais esses valores hoje e por que esses estados e municípios que estão recebendo hoje não querem dividir. Em águas brasileiras está um achado mais antigo que o homem, o pré-sal. O pré-sal começou a se formar há mais de 100 milhões de anos, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Os poços do pré-sal são de altíssima produtividade. As grandes reservas de petróleo foram descobertas em 2006. 2 anos depois, o Brasil já começava a produzir petróleo retirado do pré-sal. E hoje, quando a gente olha para trás, né, era muito desconhecido. Já são 10 anos vencendo desafios. E para isso, as equipes contam com tecnologia especialmente desenvolvida para o pré-sal. Muitas soluções saíram do Centro de Pesquisa da Petrobras, o CENPES, no Rio de Janeiro. Aqui, pesquisadores inventaram técnicas que não existiam no mercado. Por exemplo, os geofísicos desenvolveram técnicas de processamento muito especiais, matemática pesada, para tentar mostrar de maneira mais óbvia onde que estava a rocha do pré-sal. A área do pré-sal fica a 300 quilômetros da costa e vai do Espírito Santo a Santa Catarina, uma extensão de 800 quilômetros. O petróleo está a 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma espessa camada de sal, funciona como um selo. Ao contrário do que muita gente acha, que o petróleo está em piscinas debaixo do mar, o petróleo se aloja nesses buracos, nesses poros. Muitas dessas rochas estão no fundo da Bacia de Santos, no litoral de São Paulo.
Metade da produção de petróleo que a gente tem aqui do Brasil já vem do pré-sal e 1/3 do gás que é consumido pelo Brasil também vem do pré-sal. Então, se a gente não tivesse descoberto e desenvolvido essa tecnologia toda para poder operar essas plataformas, hoje a gente estaria muito mais dependente do mercado externo. Essa jornada do conhecimento da tecnologia trouxe para a Petrobras a inovação, que certamente para nós hoje são ativos tão ou mais importantes do que o petróleo que nós produzimos. Bom, pessoal, então o mais importante do vídeo é a gente ver onde que o pré-sal está localizado, né? Quem são os estados que estão recebendo os recursos do pré-sal. E a gente tem aqui que é do Espírito Santo até Santa Catarina. Mas por que a gente vê falando, né, da discussão entre os entes federados, qual que é a discussão envolvendo o pré-sal? Porque teve uma lei em 2012 que ela previu uma alteração nesse mecanismo de quem recolhe os royalties do pré-sal. Essa lei, ela objetivava tirar dos municípios e estados produtores e dividir com todo mundo, com o país todo. Com todos os estados e municípios e tal. Não deixar só nas mãos desses que são chamados produtores ou que estão na cadeia produtiva. Né? Uma das questões é que, assim, se a gente analisar, por exemplo, o royalty da mineração, os royalties da mineração, está tendo uma questão ambiental dentro do próprio estado e do município. Né? Tanto que a gente vê essa problemática das barragens e o que elas podem causar. No caso do pré-sal, a exploração ela fica numa área marítima, bem longe da costa. Não estou dizendo que não tem os impactos, né? Mas é diferente se a gente for comparar com o minério, por exemplo. Então veio essa discussão, veio uma legislação querendo distribuir esses royalties, né? Já que agora com pré-sal, então é um valor muito, muito maior do que antes, é um valor expressivo e que vai durar por muito tempo. Só que em abril de 2013, logo depois da vigência dessa lei, nessa ação direta de inconstitucionalidade 4917, a ministra Carmen Lúcia suspendeu a vigência dessa lei e está pendente de julgamento até hoje, olha para vocês verem, desde 2013. Então, o que está acontecendo é que, atualmente, quem está recebendo são os estados e municípios da costa mesmo, que são aqueles que nós vimos lá no pré-sal. Para vocês terem noção do impacto no Rio de Janeiro, eu trouxe essa notícia aqui, que o Rio pode perder 56 bilhões com a partilha dos royalties do pré-sal. Então, por isso que existe essa discussão entre os entes federados em relação a quem tem competência, né? Por que quem deve ou não receber. Os municípios e estados afetados, eles entendem que é uma indenização, né, pelo estrago ambiental, pelos impactos causados pela exploração, e por isso devem ficar restritos a eles. E aí, por outro lado, tem essa outra ideia de que não seria apenas indenizatório, né, que o impacto não seria tão grande e que é um bem que é de todos os brasileiros, né, então deveria ser compartilhado por todo mundo. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que tem que dividir, que deve ficar no Rio de Janeiro, no Espírito Santo mesmo? Qual que é a opinião de vocês? Eu sou a favor que tenha que dividir, né? Até porque o pré-sal está em alto mar. Não pode ser comparado com o minério que é extraído tanto aqui em Minas Gerais quanto é extraído lá no Pará. O maior exemplo que a gente tem é os desastres ambientais que teve tanto em Brumadinho quanto em Mariana. Então, nenhum outro estado sofreu tanto com esse desastre quanto Minas Gerais. Eu falo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como você queria que afetasse os outros estados? É possível, uma vez mais, que os rios foram afetados, né? Eu não me recordo o nome do rio lá de Brumadinho, lá, que ficou afetado, que ele chegou ao Espírito Santo, não lembro se era de Brumadinho ou de Mariana. De Mariana, e ele chegou até o estado do Espírito Santo. Mas o maior prejudicado foi Minas Gerais. Isso, já em alto mar, não tem uma comparação, não vai afetar
digamos, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, alguma coisa assim. A meu ver, né, lógico. Isso, mas minha tendência é concordar com você, Bantuí. Eu fico querendo ouvir o outro lado, assim, porque quem defende é muito o interesse individualista dos próprios estados e municípios, né? Em ficar com o dinheiro. Eles estão defendendo o dinheiro. É o orçamento que não quer que caia. É igual essa manchete aí, ó, que você colocou do deputado. Ele está defendendo o orçamento do Rio de Janeiro. Uhum, exatamente. E aí, enquanto essa decisão fica pendente no STF, enquanto o STF não decide, né, a gente continua com essa forma de remuneração concentrada, então, nesses estados da costa. Então, agora, quando vocês verem... Né, Mariana, a gente não precisa ir muito longe, não, tá certo que não tem a mesma proporção que um pré-sal, mas essa questão mesmo da guarda dos ferreiros aqui, qual que é a questão tributária? Quem vai sair lucrando se assumir a guarda? Quem vai sair perdendo? Uhum. Não é? Não, assume o Rio Paranaíba. Não, assume São Gotardo. E é uma região altamente produtiva. E aí? Então fica essa guerra. Há interesse, por que não racha ou alguém assume a paternidade? É isso mesmo, né? Acho que a gente na nossa vida privada, né, todo ser humano, a gente está sempre em busca de recursos, né, de dinheiro, de salário. Óbvio que isso não é o principal, mas para o Estado, isso com certeza é a principal, porque eles estão sempre em déficit, né? A gente vê, nunca é suficiente as ações do Estado, o dinheiro sempre está faltando, então é isso mesmo, todo mundo querendo defender o seu. Boa comparação, Kim. Bom, pessoal, então, sobre as receitas públicas, era isso que eu queria passar para vocês. Hoje a gente tratou principalmente dessa exploração, né, dos recursos do Estado, e como ela também é significativa, a gente sempre foca muito na tributação, mas como que essa exploração do patrimônio do Estado, ela também ela traz receitas, né? Como ela também traz receitas públicas. Bom, então agora nós vamos passar para o próximo tema da nossa matéria, que são as despesas públicas. Vocês vão ver que está muito relacionado, as classificações elas são até parecidas, e eu gosto de estudá-las juntas, porque a gente tem as receitas exatamente para fazer face às despesas, né? Que são inúmeras. Então, vamos lá. Despesa pública é tudo que entra nos cofres públicos e é destinado à manutenção dos serviços e das atividades prestadas à sociedade, que são aquelas realizações das necessidades públicas que nós vimos no início, né? Que o Estado ele precisa satisfazer as necessidades públicas e, portanto, ele precisa receber, e depois que ele recebe, ele gasta esse dinheiro nos serviços públicos, nas atividades do Estado. É importante aqui na nossa matéria, a gente falou do princípio da legalidade lá na segunda aula, e é importante ressaltar que toda despesa, ela precisa ter uma previsão em lei, ela precisa estar autorizada em lei, exatamente porque precisa ter um controle, né, das despesas, precisa ter um equilíbrio. Então, essa previsão, ela é até constitucional, não é nem só na lei de responsabilidade fiscal. Toda despesa realizada pelo Estado, ela tem que estar, então, prevista na lei. A gente vai ver mais para frente, as leis orçamentárias, né, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, e as despesas estão previstas nessas leis. Mas aqui, para esse momento, é importante só saber que precisa de uma previsão legal. Com todo gasto público, ele tem que estar previsto nessa legislação, né, na lei orçamentária. Exatamente para que se possa ter esse equilíbrio, para que se possa ter o controle. Para que a administração ela planeje como que será utilizado os recursos do Estado. Como que são definidos os gastos públicos? Porque a gente sabe que tem infinitas necessidades públicas e infinitas formas de realizar essas necessidades públicas, né? Então, o Estado, ele utiliza
de políticas públicas para organizar como que serão feitos seus gastos. O que são as políticas públicas? É o que o governo escolhe fazer. São as diretrizes, os planos. O que o governo escolhe fazer, como ele escolhe, né, fazer para fazer face às demandas sociais. Eu trouxe até um exemplo aqui, deixa eu ver se é o próximo slide. Primeiro vamos falar, então, da Constituição, que ela prevê os objetivos fundamentais. Não sei se vocês já viram, mas o Estado, então, ele vai utilizar das políticas públicas para fazer, realizar esses objetivos previstos na Constituição, os direitos previstos na Constituição, tudo que a Constituição traz de princípios, de diretrizes, de direitos dos cidadãos, por meio de políticas públicas, o Estado, os governantes, né, eles têm que buscar realizar, então, essas necessidades públicas. Elas devem definir, portanto, as políticas públicas, como que o gasto estatal vai ser realizado, buscando reduzir desigualdades, alcançar o desenvolvimento, sempre levando em consideração o princípio da eficiência, que nós já vimos também que é um princípio que incide sobre o direito financeiro, que é realizar os melhores resultados com o menor custo possível, otimizar os recursos públicos. Eu trouxe para vocês, quando a gente falou lá no início da matéria, alguns dados, né, mostrando que os gastos do Brasil com educação aumentaram, por exemplo, e não necessariamente isso teve um impacto na avaliação dos alunos. Então, números não significam nada, né? É preciso que haja uma eficiência, uma otimização desses recursos públicos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, porque quando a gente fala assim, realizar necessidades públicas, utilizar políticas públicas, fica uma coisa muito ampla, né? Aí eu trouxe um exemplo de uma política pública específica, que é o do Minha Casa Minha Vida. Então, objetivando, né, resolver a questão do déficit habitacional, qual foi a política pública, qual foi o caminho que o Estado adotou? Vamos criar um programa e o Estado vai subsidiar e incentivar a aquisição de casas, né? Então, ele tem várias regras do Minha Casa Minha Vida que não entram, que não são, né, interessantes para a gente agora, que a gente não precisa adentrar nisso, mas eu só quis trazer um exemplo para isso materializar, assim, trazer para a realidade o que são as políticas públicas. Então, os gastos do Estado, eles vão ser materializados por meio de políticas públicas que são definidas, né, pelos nossos governantes, elas têm um impacto de pressão popular, de pressão das entidades econômicas, né, relevantes. Então, as políticas públicas, elas são, em tese, né, elas são definidas pelos conjunto de interesses de todos, mas a gente sabe que na prática acaba tendo priorização de interesses de alguns. Então, vamos lá. Classificação das despesas públicas. Vocês vão ver que as classificações, elas são bem parecidas, e aí a lógica, ela segue. Mas a classificação, apesar de, quando a gente fala dela no início, fica parecendo que é uma coisa muito teórica, que é só uma classificação doutrinária, legal, e que não tem impactos. Mas a gente vai ver mais para frente que essas classificações sobre as despesas públicas, elas têm impacto na análise da despesa pública. Então, elas são importantes, sim. Algumas delas, elas são básicas, assim, pelo próprio nome a gente já consegue identificar. Então, eu trouxe aqui 5 classificações, quanto à competência, quanto à regularidade, quanto à origem do recurso, quanto à natureza legal e quanto à obrigatoriedade. Então, quanto à competência, a gente já viu que elas podem ser, assim como as receitas federais, estaduais ou municipais. Aqui no caso das despesas, ela é uma classificação um pouco complicada, porque a gente sabe que na Constituição existem as competências comuns, né, que são de todos os entes. Então, essa distinção do que é federal, estadual, municipal, ela não é tão simples, ela acaba sendo, assim, mais prática do que é o que está no orçamento federal, o que está no orçamento estadual, o que está no orçamento municipal, mas não dá para a gente pegar, por exemplo, saúde e falar que tipo de gasto, né, de qual ente que é, porque é uma competência comum de todos os entes. Outra classificação das despesas é em despesas ordinárias e extraordinárias, e aqui também é bem parecido com o que a gente viu com as receitas. É bom que é parecido, porque aí reforça o que a gente já viu na última aula, vai ficar bem firme isso aí para vocês.
As despesas ordinárias, então, é o que o próprio nome já traz, são as despesas rotineiras, né, destinadas à manutenção contínua dos serviços públicos. Aí que eu trouxe como exemplo despesa com pessoal, material de consumo, são aquelas despesas no dia a dia. E as despesas extraordinárias, elas ocorrem em momentos específicos, né, que não estão ali previstas, não acontecem no dia a dia da administração. É o que a gente viu, por exemplo, no caso das receitas, no caso de guerra ou calamidade pública. As despesas também, elas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. E aí, aqui, as despesas orçamentárias são aquelas que estão autorizadas e previstas na lei orçamentária. Então, elas são destinadas aos gastos correntes, né, do Estado, aos programas e ações governamentais. E, como a gente viu, elas dependem de prévia autorização legislativa, tem que estar previsto lá no orçamento. Por sua vez, as despesas extra-orçamentárias, elas não estão no orçamento público e é bem parecido com quando a gente estudou as receitas, né, que são dinheiros que eles entram provisoriamente nos cofres públicos, que é, por exemplo, um levantamento de um depósito, de uma calção. Está escrito errado aqui, calção, vou alterar. Deixa eu até anotar aqui. Bom, outra classificação, gente, essa classificação aqui, ela é muito importante porque ela é a classificação que vem no orçamento. E ela tem impacto em várias outras questões também, o que seriam despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes, elas são aquelas destinadas ao funcionamento, à manutenção da máquina administrativa. E elas não contribuem para um aumento do capital. Elas entram nos cofres públicos e elas são destinadas a um pagamento. Então, aqui eu trouxe exemplos de manutenção, né? Contas de energia, de água, equipamentos de limpeza, equipamentos médicos, por exemplo, injeções, luvas, pagamento de servidores, canetas, materiais de escritório, né? Caneta, clipes, que são bens, insumos, né? Que eles vão se renovando. Eles não entram para o patrimônio do Estado. Por sua vez, as despesas de capital, elas são aquelas que elas aumentam o patrimônio do Estado. Então, a aquisição, por exemplo, de uma ambulância, de um computador, tudo isso entra para o patrimônio do Estado, uma obra pública, né? Aqui os materiais da sala de aula. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em repartição pública, sabe que todos os computadores, por exemplo, eles têm uma identificação, que tem uma lista, né, do patrimônio, do que é daquele órgão, daquela entidade. Então, eles têm uma identificação, faz-se uma análise, né, anual dos bens, se está tudo ali, se o patrimônio está todo ali. Sim, tem que fazer o inventário. Isso, já, por exemplo, numa caneta, por exemplo, né, que você vê que a caneta não tem esse controle. Não, é consumo. Eles não receita. Isso, são bens de consumo, de receita corrente, então essa é a diferença principal entre as despesas correntes e as despesas de capital. Era essa palavra que não estava vindo na minha cabeça. Trabalha numa dimensão menor, mas a escola lida com isso o tempo todo, o que é de consumo, o que é de capital, né? Aquilo que vai agregar, então, assim, não para. O computador, estou vendo a imagem do computador, o computador em si, a gente sabe que é capital, mas o software que usa nele é consumo. Exatamente. Nossa, tá muito afiada, Kenny. Eu vi, enquanto eu estava pesquisando para montar a aula, eu vi um artigo, eu estava pesquisando as imagens, né? Eu vi um artigo explicando, no âmbito de uma escola, o que seriam despesas correntes e de capital exatamente para elaborar ali o orçamento da escola. Eu fiquei pensando na vice-direção, eu fiquei na vice-direção 9 anos, Mariana. Então assim, a gente lida bastante com isso, então não é tão diferente esse dia a dia. É uma administração pública de uma prefeitura, de um governo, só que em dimensão menor. Faz parte. Inclusive, eu coloquei aqui a foto exatamente para a gente lembrar disso, né? Que a gente, às vezes, pensa na administração de grandes obras, de grandes eventos, quando, na verdade, uma escola, às vezes pequena, aqui do município, também passa por
por essas Quênia, atividades. né, Juninho? Aham. Só porque tá longe, a Quênia. Vou te mostrar quem que é Quênia, engraçadinho. Eu já tô de bom humor, hein? A Quênia é dedicada. Então, Kenny, mas é isso. E aí, quando eu estava preparando, encontrei essa imagem, eu fiquei pensando das dificuldades mesmo, porque eu mesma, quando eu penso nessa disciplina, eu penso nos gestores estaduais, municipais, e não pensei, por exemplo, na direção de uma escola, que tem que estar atenta a essas espécies, né? Cobranças são as mesmas, licitação, carta convite. Nossa escola passou por uma obra muito grande, com mais de R$1 milhão. É muito burocrático. Esses detalhes mínimos de recebimento de verba, como agora não está tendo aulas presenciais, o governo disponibiliza o valor do que seria gasto em merenda para fazer kits de alimentação para os alunos, então tem que ser uma coisa, para todos os alunos na mesma proporção. Nada pode ser comprado sem passar por pelo menos 3 valores, 3 cotações. Antes tinha que ser tudo de uma empresa só, agora você pode comprar por lotes. Então, não é que eu estou afiada, isso aí é a prática mesmo, muita coisa aí, mas foi vivência, isso dia a dia de uma escola. Mas muito interessante, e essa sua experiência também agrega muito para a gente aqui, porque eu falo a minha experiência mesmo é de lidar com gestores, prefeitos, né, secretários, e querendo ou não, eles possuem um corpo profissional que já está preparado para isso, né, e às vezes nas escolas, a gente pensa assim, é o professor, ele não está preparado para toda essa questão burocrática. Coisa que nós ganhamos muito, eu não me lembro qual governo, é recente, foi um ATB, que é uma secretária especificamente para trabalhar com o financeiro, para cuidar disso. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, Conselho Fiscal, comissão de licitação, agora tudo é organizado por ela. Então, é uma pessoa que já está especializada nisso. Exatamente, né? Só para cuidar dessa parte burocrática, diligência, né? E na hora de fazer o levantamento mesmo do patrimônio, o que é servível, inservível, né? Que não, então a gente ajuda, de forma geral a gente ajuda. Legal, muito, muito boa essa informação, obrigada pela contribuição. Vamos para a próxima classificação, então, que é despesas obrigatórias e despesas discricionárias. E até o impacto dessa classificação a gente vai ver logo daqui a pouco, quando a gente vai falar de contingenciamento de despesas. Porque as despesas obrigatórias são aquelas que o Estado é obrigado, seja por legislação, seja por contratos, ele é obrigado a assumir. Então, ele não pode, num caso de uma pandemia, por exemplo, né, de contingenciamento de recursos, estamos recebendo menos. E agora, o que a gente vai fazer? Não pode cotar essas despesas, elas são obrigatórias. Então, um exemplo disso, muito claro, salários, aposentadorias, o Estado ele não pode dispor, né, decidir não realizar essas despesas, por exemplo. Já despesas discricionárias, o Estado tem a opção, né, é facultativo. Então, num caso que apertou a receita, o Estado pode deixar de fazer, por exemplo, construir uma estrada, melhorar, modernizar os prédios públicos. Então, o Estado ele pode deixar, né, de realizar essas despesas, por exemplo. E aí, assim como na receita, a despesa pública ela também tem os estágios, né? A gente sabe que tudo na administração pública é mais burocrático, não é simplesmente chegar lá e pagar. Então, existe um caminho que a despesa pública precisa percorrer. A primeira fase é a fase de empenho. Provavelmente vocês já ouviram falar de nota de empenho, por exemplo, que é a forma que o empenho se materializa. O que é o empenho? É um ato da administração que, na verdade, ela separa o valor, né? Eu coloquei aqui uma separação material de dinheiro, não é isso que acontece, mas é uma separação no orçamento. Então, ela pega um valor do orçamento e fala, esse valor vai para determinado objetivo. Então, isso é o empenho. Depois que escolheu-se, né, e aí aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma contratação de café. Eu sou muito cafezeira, tá, gente? Aí sempre que eu vou dar um exemplo, eu penso na contratação de café pela administração, até porque café na administração não costuma ser bom. Então, a primeira fase, que é o empenho, a administração decide, vou contratar café. Então, vou fazer uma nota de empenho que eu vou separar um determinado valor
para realizar essa contratação. Depois do empenho, e aí o empenho ele é importante, porque lembra quando eu falei, não sei se vocês vão lembrar, quando eu falei da receita pública, a gente considera que a receita entrou no exercício, por exemplo, de 2020, se ela foi arrecadada, se ela entrou para os cofres públicos naquele exercício. Já no caso da despesa, a gente considera quando ela foi empenhada. Então, ainda aqui, vocês vão ver que ela não foi paga. A pessoa, o destinatário, ele ainda não recebeu. Mas é nesse momento que considera que a despesa foi efetuada pela administração. Depois dessa fase, né, do empenho, tem uma fase de liquidação. O que é isso? Vai verificar quem que entregou, que realizou um contrato, por exemplo, qual foi o valor, se realmente entregou. Então, tem que, de fato, verificar, né, as cláusulas contratuais, verificar se aquele café foi entregue. É por meio da liquidação, por exemplo, que se verifica que uma obra pública, se ela foi realmente construída, se ela foi realizada. E é assim, nessa fase, então, que vai apurar os valores e vai apurar a quem é devido. É uma fase muito importante, ela vem até prevista nos contratos administrativos, porque é isso, né? A administração, o fiscal do contrato, ele tem que verificar se aquela prestação ela foi de fato executada para ela ser paga posteriormente. E aí a próxima fase, então, da despesa pública é o pagamento, que é quando realmente entrega o dinheiro para o credor. Então, olha para vocês verem que existem 3 estágios aí da despesa. Quando a gente fala em despesa, a gente já pensa que é só passar o dinheiro, mas não. Primeiro tem o empenho, a liquidação e o pagamento. E aí, eu trouxe aqui também uma informação do ano passado, né, do exercício passado, do município aqui de São Gotardo, lá do portal da transparência. Depois, um dia na aula, eu até vou entrar com vocês ao vivo no portal para vocês verem que interessante que é, que dá para todo mundo olhar quando quiser. E aí eu trouxe alguns itens, né, que mostram o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi realmente pago nesse exercício. Então, para vocês verem que esses estágios, eu vou mostrando tudo na prática, eu gosto de trazer na prática para vocês verem o impacto, né, para não ficar parecendo que eu estou falando de uma coisa totalmente abstrata que não tem impacto na realidade. Então, o próprio orçamento, a própria execução orçamentária prevista no site, ela traz o que foi empenhado pela administração, o que foi liquidado, né, o que foi verificado e o que foi de fato pago. E aí vocês veem a diferença dos valores. Uma questão interessante que acontece muito na prática da administração é o seguinte. Eu trouxe até uma pergunta aqui. Tendo em vista que a despesa pública deve ser precedida de empenho, a gente viu, né, que ela tem que seguir uma etapa, caso o particular execute um contrato que não foi precedido de empenho pela administração, pode o gestor público deixar de pagar o valor devido, alegando inobservância às etapas da despesa pública? O que é isso? Então, a administração, quando ela vai contratar, ela tem que seguir aquelas fases ali da despesa pública que eu trouxe para vocês. Empenho, né, quando ele separa o dinheiro, emite a nota de empenho, a liquidação e o pagamento. Mas pode ser que, por um erro da administração, ela contrate um particular sem ter realizado essas etapas prévias à despesa. E aí, na hora de executar o pagamento, o que a administração alega? Olha, sinto muito, mas eu não executei a despesa da forma como ela deveria ser. Então, eu não vou te pagar. Isso é real, tá, gente? Isso acontece. Real mesmo. A administração fala, olha, já aconteceu comigo. É mesmo? Olha só. Deixa eu ver quem está falando aqui. É o Vantuir, né? O Vantuir? Falou? Eu. E é um absurdo, né? Porque é um erro que às vezes... E assim, às vezes o particular que contrata com a administração, ele nem sabe dessas fases, né? Porque não é uma obrigação dele, propriamente dita, né? São etapas que a administração tem que realizar. E aí ele vai e executa e a administração fala isso. Mas você foi pago, Vantuir? Só por curiosidade. Não, não fui pago, não. O meu foi, a pessoa me ligou e falou, nós precisamos de um socorro, você atender a gente ali rápido. Já tem uns 10, 12 anos já. Uhum. E eu mexo com locação de som, né, coisas para evento. Aí eu socorri e eles não me socorreram até hoje. Lógico que agora não, né? Porque já mudou, já prefeito, já passou 2 depois outra disso. Gestão, é outra gestão. Já foram 3 gestões, na verdade. Ficou por isso mesmo.
Mas aí, o entendimento, então, do Poder Judiciário, eu trouxe aqui uma decisão do STJ, uma decisão do TJ, é que a administração ela não pode alegar isso, seria um enriquecimento ilícito, né? Porque senão ficaria muito fácil para o gestor público obter a prestação do particular e, por um erro dele, deixar de pagar o particular ficaria prejudicado. Então, o Poder Judiciário, ele entende que nesse caso, em que pese a irregularidade, né, no caminho da despesa pública, ela tem que ser paga sim ao particular. E aí depois a gente vai avaliar a penalidade ao gestor, apurar responsabilidades, mas o particular ele não pode ficar prejudicado com isso, né? Senão seria um enriquecimento ilícito, e é o que a gente fala de beneficiar da própria torpeza, né? Seria uma esperteza da administração, ela errou e ela está se beneficiando disso. Então, a jurisprudência, ela fala, olha, não, vocês têm que pagar. A gente vai analisar depois, responsabilidade, mas o particular, ele não pode ficar prejudicado com isso. Então, se acontecer de novo, enquanto isso, você já tem aqui as decisões, os precedentes para você usar contra a administração pública. Não vai acontecer de novo, não. Eu não presto serviço para a prefeitura. Agora você já está esperto, né? Gato escaldado tem medo d'água fria. Já está vacinado, já está sabendo. Bom, pessoal, outra questão em relação às despesas públicas é um tema que, tecnicamente, ele chama limitação de empenho, mas a gente conhece como contingenciamento de despesas, e é um nome que é até mais fácil de entender, né? O que é um contingenciamento de despesas, o que isso significa. Então, vamos lá. A gente viu, quando a gente estava estudando as receitas públicas, aqui está errado, a receita pública é fixada. Deixa eu até ver aqui. Não, tá certo. A despesa pública é fixada no orçamento a partir de uma previsão de receita que deverá financiá-la. Quando a gente estudou receita pública, a gente viu que a receita é uma previsão, né? É uma estimativa, o ideal é que se façam estudos com base em bons dados, que a administração leve isso com seriedade, mas nunca dá para a gente prever exatamente o quanto que a administração vai receber, né? Depende de vários fatores, da atividade econômica, do estado, da atividade econômica, depende de arrecadação, depende de vários fatores. Então, não dá para a gente prever certinho quanto que o Estado vai receber. E aí, o que acontece? Então, o orçamento, ele faz uma estimativa de quanto que o Estado vai receber e prevê tudo que o Estado vai gastar, né? Só que, como a gente também viu, que um dos pilares da gestão pública é a gestão fiscal responsável, é a busca do equilíbrio entre o que recebe e o que gasta. Então, existe, né, essa previsão inicial, mas existe um mecanismo também de, ao longo do exercício financeiro, ir adequando as despesas previstas ao que foi arrecadado pelo Estado, a essa receita. E esse mecanismo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente chama de limitação de empenho, que é o termo técnico, ou contingenciamento de despesas. E nada mais é do que impedir que a administração contraia novas obrigações. Então, eu até coloquei aqui essa imagem, que explica, né, que a limitação de empenho nada mais é do que o fechamento de torneira dos gastos públicos, isso é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando verificar ao longo da despesa, isso aí vai de bimestre, né, de 2 em 2 meses. Quando verificar que a receita foi inferior ao estimado, faça, então, um contingenciamento de despesas. Vai diminuir esse empenho, né? Limitação de empenho. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê no artigo 9 essa obrigatoriedade de limitação de empenho. É uma obrigatoriedade, tá, pessoal? Não é uma discricionariedade da administração, não. E a lei também prevê que, quando voltar a arrecadação, aí retorna com as despesas, né? Proporcionalmente, se isso acontecer. Mas aí, lembra quando eu expliquei para vocês a diferença de despesas discricionárias e obrigatórias? Obrigatórias e discricionárias, eu falei nessa ordem, as obrigatórias primeiro. Aqui entra uma questão importante.
Porque no caso de contingenciamento ou limitação de empenho, não pode mexer nas despesas obrigatórias, né? Então, só pode contingenciar ou limitar o empenho daquelas despesas que são discricionárias. Por isso que, nesse caso aqui, é relevante aquela classificação. Por isso que eu falei para vocês que é meio chato estudar classificação, mas elas têm impacto na prática, na hora de aplicar os dispositivos, os mecanismos de direito financeiro. E a lei, tem até uma legislação que prevê como crime se a administração deixar de expedir esse ato de limitação de empenho. Por que isso, pessoal? Porque desde a lei de responsabilidade fiscal, que é uma regra da administração, buscar esse equilíbrio entre receitas e despesas. A regra do equilíbrio, ela é lógica, né? Mas ela veio para o nosso ordenamento jurídico mesmo com a lei de responsabilidade fiscal em 2000. Antes disso, era uma bagunça mesmo, não tinha essa obrigatoriedade de conter os gastos mesmo quando verificar que a receita diminuiu. E eu trouxe para vocês uma questão interessante que aconteceu agora com a Covid-19, em relação à limitação de empenho. Por quê? Porque quando a lei complementar, ela trata desse assunto, ela fala que na ocorrência de calamidade pública, é dispensado realizar essa limitação de empenho. Então, não precisa fazer essa análise, esse equilíbrio obrigatório, no caso de calamidade pública. E a gente viu que a União decretou calamidade pública e logo depois os estados, os municípios também decretaram essa calamidade pública. Então, o que acontece é que no momento da pandemia está sem essa obrigatoriedade de realização de contingenciamento de despesas. É uma questão até um pouco preocupante, porque o equilíbrio orçamentário ele é fundamental, mas a gente entende também que está um momento aí que todos os esforços precisam ser realizados, né? Eu trouxe para vocês uma decisão bem recente do Alexandre de Moraes, quando ele fala dessa questão do regime extraordinário da pandemia, né? Que não dá para a gente ficar aplicando as regras ordinárias, incidentes no momento de normalidade, nesse momento que a gente está vivendo. Essa é uma decisão do ano passado, logo no início da pandemia, e ele conclui que é juridicamente impossível o cumprimento de determinados requisitos legais compatíveis com o momento de normalidade. É isso que a gente está vivendo, né? Então, ao longo da disciplina, a gente vai ver que várias normas de direito financeiro, elas são elastecidas, elas são colocadas de lado nesse momento. É bem preocupante, porque a necessidade de equilíbrio orçamentário, ela está aí, né? Ela não deixa de existir, mas, por outro lado, não tem muito o que ser feito, a gente precisa priorizar todos os esforços, enfim. Eu trouxe só essa notícia. Eu falo muito de Covid com vocês, né, pessoal, mas é porque impactou muito no direito financeiro, é impressionante, no direito administrativo também, mas no direito financeiro impactou muito, obviamente, né, por causa das finanças públicas, mudança em regras, emenda constitucional, medida provisória, o tempo todo alterando as regras. Então, eu gosto de trazer para vocês, porque isso acontece comigo, tá? Eu escuto uma coisa no jornal e falo, o que é isso? E aí depois eu vou entender o que estava acontecendo. Outra questão importante, pessoal, sobre as despesas públicas é o impacto de decisões judiciais nas despesas realizadas pelo Estado. Aí eu trouxe um primeiro tema, que é o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário e seus impactos nas despesas. Deixa eu ver aqui. E o impacto nas despesas públicas. A gente sabe que o ideal seria que o Estado conseguisse satisfazer todas as necessidades, mas a gente sabe que os recursos, eles não são disponíveis para satisfazer todas as necessidades. Assim, o Estado, por meio das políticas públicas, que nós estudamos lá no início, ele define como serão alocados os recursos públicos, quais políticas que serão priorizadas, como que isso vai se realizar. No entanto, o que tem acontecido é que houve um crescimento de ações perante o Poder Judiciário para garantir direitos, né? A gente vê muito o que acontece com a saúde, pedir medicamentos, isso é muito comum. Todo mundo conhece alguém que conseguiu algum tratamento de saúde no Poder Judiciário. Só que agora, né, estudando do ponto de vista do orçamento, desse planejamento que o Estado faz,
a gente vê como essas decisões, elas têm um impacto alto, né, no orçamento público, porque o judiciário ele atribui ao Estado prestações que não estavam previstas e que não estavam planejadas. Eu não estou aqui, pessoal, falando que o judiciário não tem competência para isso, não é isso. Eu estou falando, assim, que tudo tem que ser dosado. Principalmente no âmbito da saúde, por mais que o judiciário ele entenda que essa judicialização da saúde, ela pode ser complicada, ela até retira recursos da população em geral e destina para uma pessoa específica, né, comprometendo os cofres públicos. Então, apesar do Poder Judiciário ele ter ciência dessa realidade, o que a gente vê na prática é que a hora que chega em um juiz um pedido de um tratamento ou de uma medicação, o juiz ele acaba concedendo, porque muitas vezes ele não consegue deixar, né, colocar aquela responsabilidade na mão dele de uma ausência de um tratamento de saúde para alguém. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa encomendada pelo CNJ, que mostra o crescimento de 2008 até 2017 de 130% de demandas envolvendo prestações de serviços públicos. E elas significaram, na saúde, que é o que a gente mais vê, um aumento de 13 vezes nos gastos com demandas judiciais. Então, alcançou aqui uma somatória de 1,6 bilhão de reais em 2016. Eu trouxe aqui também um dado que eu tirei hoje do site do STF, que eles têm um painel que mostra todas as ações envolvendo Covid que estão no STF. Então, desde o ano passado, né? Olha aí a quantidade de ações, 7.725 ações envolvendo a Covid-19 lá no Supremo Tribunal Federal. Olha o tamanho, né, a quantidade de ações no Poder Judiciário. Aí eu trouxe aqui para vocês uma doutrina do Luiz Roberto Barroso, quando ele fala do tanto que é problemático essa interferência do Poder Judiciário na atuação estatal, porque, em tese, né, quando o Estado ele decide como gastar, ele faz um estudo, né, da melhor forma que seria gasto. E aqui, gente, estou falando em tese, porque a gente sabe que na prática tem corrupção, tem ineficiência do poder público, mas se a gente pensar em tese, há um planejamento considerando dados para definir quais são as melhores políticas públicas a serem seguidas. E aí, no caso a caso, o judiciário ele acaba aumentando, né, essas obrigações do Estado, impactando expressivamente no orçamento público. Então, assim, é uma questão difícil de ser balanceada, né? Porque a gente sabe que tem casos que sim há omissão do poder público na prestação de serviços, mas a gente sabe que também que há casos que o Poder Judiciário acaba extrapolando. Então, eu trouxe aqui uma decisão do STF, que fala que, o próprio STF fala que é inquestionável que a decisão política é do Poder Legislativo e Executivo, mas que o Poder Judiciário ele pode sim interferir nas políticas públicas, principalmente quando ocorre uma omissão, quando elas não são adequadamente implementadas. Então, aqui no STF é bem tranquilo que ele pode sim avaliar as políticas públicas definidas pelo Executivo e Legislativo. E aí, quando a gente toca nesse tema, a gente sempre pensa em saúde, né? Medicamentos, tratamento de saúde, mas tem decisões do próprio STF em outros temas também, por exemplo, obrigando uma administração pública a fazer obras em presídios, ou então determinando uma reforma em uma escola que estava numa situação precária. Isso que tudo são decisões do STF determinando que a administração pública realize determinada despesa. Só que fica essa questão do ponto de vista orçamentário, né? Então, o STF, recentemente, ele tem alertado para esse impacto da judicialização, principalmente no âmbito da saúde pública. E aí, isso tem tanto impactos orçamentários, em números, como a gente já pode imaginar, quanto também tem um impacto do ponto de vista de isonomia, porque você retira um dinheiro que era determinado, direcionado para uma política para todos, que existe uma lista de espera para aquela política, e você direciona aquele valor para uma pessoa que entrou no Poder Judiciário. Então, até que ponto também isso não fere o princípio da isonomia?
Então, o STF ele trouxe a discussão, apesar de entender que é possível essa análise, e eu concordo que seja possível mesmo essa análise, a gente não pode banalizar. Eu trouxe um vídeo de uma decisão recente do STF, é rapidinho, para vocês verem os argumentos do STF sobre esse tema. Boa noite, William. Boa noite a todos. Trata-se de um recurso extraordinário que foi apresentado pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, questionando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que obrigou o fornecimento de um remédio de alto custo a uma pessoa com recursos financeiros limitados. Quando o julgamento desse recurso começou, esse remédio não constava da lista do Ministério da Saúde e muito menos da Secretaria de Saúde, que aconteceu posteriormente. Mesmo assim, os ministros deram prosseguimento a esse julgamento. Acompanhe na reportagem como foi o dia de hoje aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento tem repercussão geral reconhecida e trata do fornecimento de remédios de alto custo que não estão na lista do Sistema Único de Saúde. Ele foi interrompido em 2016 pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki, morto em 2017. A discussão foi retomada nesta quarta com voto do ministro Alexandre de Moraes. Antes dele, 3 ministros já haviam votado, entendendo que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer remédios fora da lista do SUS. No entanto, também entenderam que existem exceções, desde que sejam cumpridos alguns requisitos estabelecidos nos votos. Na sessão desta quarta, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. De acordo com o ministro, em 2018, os gastos do Ministério da Saúde com decisões judiciais que obrigaram a pasta a fornecer esse tipo de assistência chegaram a R$1,316 bilhões. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, que rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também... Bom, pessoal, eu só queria que vocês ouvissem um pedacinho do voto dos ministros, quando eles falam dessa preocupação com a execuibilidade do orçamento, né? Com a possibilidade de realização do pagamento desses serviços. A gente sabe que, se a gente pegar em tese esses direitos, existe sim, né? Prestação, principalmente de saúde, que a gente sempre pensa que é o mais urgente, mas qual que é o impacto disso no orçamento, né? Como que fica? O que vocês acham, assim? Que vocês acham que tem que conferir mesmo, como alguns ministros do STF entendem que tem que deferir tudo, ou vocês acham que tem que ter alguns critérios? Como que vocês veem essa questão? Mariana, boa noite. Boa noite, Ivan. Eu quero te fazer uma pergunta. No caso, entra contra o município querendo um medicamento. O município também fica inviável, com uma quantia muito grande. E isso aí tem recurso no STF, até chegar no STF também, essa pessoa já melhorou, já morreu. Esse negócio demora demais. Ou esse processo é extinto aqui em primeira instância, quando é sim ou não? Não, geralmente o juiz concede liminar, né? Conferindo a obrigatoriedade. Então, o município, o estado, seja quem for, existe um entendimento na jurisprudência que, como a competência para a saúde, por exemplo, ela é comum, pode entrar com qualquer um, contra qualquer um dos entes.
federais. Ivan, oi? Pode preparar a barba aí para a barba de molho aí, que é muito difícil perder. Quase tudo os entes sempre, a maioria, pelo menos dos casos que eu acompanho, a maioria tem liminar e o governo é obrigado a custear. Então, quando chega lá no STF, já não é o contrário, não é dessa forma, não espera chegar lá para executar o direito, não. Como existe essa urgência, né? Ele já consegue eliminar. Porque nos municípios o juiz costuma ver também a condição do município estar pagando isso aí. É por isso que eu estava perguntando também. Alguns juízes, eles têm mais consciência, né, em relação a essa questão orçamentária. Mas muitos deles já concedem as liminares porque não querem ficar com essa obrigação nas costas, né? Tipo assim, não sou eu que vou impedir esse tratamento de saúde para essa pessoa. Mas tem casos de diversas formas. Ainda assim, mesmo havendo juízes que não determinam a execução desses serviços, ainda assim, o número dos que determinam é bem expressivo. Eu não lembro o número. O próprio ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, aquele que eu passei para falar para você, ele fala valores, né, que o Ministério da Saúde, aqui ele fala da União, questão de bilhões, assim, em prestação de serviços de saúde, por decisões judiciais. Porque os juízes têm que ver, porque quando executa o município, milhões, é claro que não vai conseguir pagar também, geralmente é contra o Estado ou a União, né? Geralmente a pessoa já entra contra todo mundo, né? E aí existe, no âmbito do SUS, por exemplo, existe o regramento administrativo da divisão de competências. Aí o juiz tem que olhar de quem que é a competência, mas o cidadão, ele pode entrar contra qualquer um dos entes federados. Tá bom, muito obrigado, então. E aí, gente, a última questão aqui da nossa matéria de hoje é sobre os precatórios, que também tem a ver com decisões judiciais, né? E eles são um mecanismo de pagamento quando o devedor é o poder público, para não ter, no caso, igual no privado, né? O judiciário condena e aí tem execução direto no patrimônio do privado. Exatamente porque o poder público precisa desse orçamento, esse planejamento orçamentário, existe o regime dos precatórios. Então, quando o poder público ele é o devedor. Então, foi isso que eu expliquei agora. Se fosse pago imediatamente, quando o processo judicial terminasse, né, haveria um desequilíbrio, um impacto no orçamento público, que ele, como a gente viu, ele é planejado, ele é todo previsto anteriormente. Então, instituiu-se esse regime dos precatórios, eles são uma espécie de despesa pública e eles são requisições de pagamentos. Né? O presidente do tribunal, ele envia essa requisição para o executivo, para que ele inclua no orçamento dele. Se for até o 1º de julho, ele tem que ir no próximo orçamento. Então, até 1º de julho de 2021, ele tem que ser incluído no orçamento de 2022. E se passar disso, vai para o orçamento de 2023. Só que quem é credor de precatório sabe que essa ordem, que não é assim, que não é pago assim certinho. Eu sei que o Estado de Minas Gerais está pagando precatório já de muitos anos atrás, não é de agora. E para vocês terem noção do impacto disso, né, em 2021, a previsão do Estado de Minas Gerais é de pagar 1,25 bilhão em precatórios. Eu trouxe uma decisão também do STJ, que é sobre o município de Betim. E aqui ele trata, né, são 130 milhões em precatórios. E ele mostra o impacto disso no município, que seria, por exemplo, 6 vezes os gastos com medicamentos, 2 vezes o valor empregado no combate à Covid, 3 vezes a despesa com assistência social, 2 vezes o custo anual de 57 creches. Então, a gente vê que esse impacto das decisões judiciais nos precatórios também ele é expressivo nos cofres públicos. Eu não estou falando aqui que não tem que pagar, não, tá, pessoal? Só estou mostrando para vocês. E eu expliquei, tem um áudio aberto de alguém. Deixa eu ver de quem é. Natália Vieira. Aí.
você clicar sobre e nesse ícone sobre ela aí, vai aparecer o microfone. Você, como gerou o link, você mesmo bloqueia o som dela. Não tinha pensado nisso. Não gosto de fazer isso, mas eu vou falar porque eu acho que acaba atrapalhando os outros colegas. Então, eu trouxe para você essa questão dos precatórios também, porque eles não são despesas extraordinárias, né? A administração sabe que todo ano vai ter que pagar precatórios. Mas os valores, eles não são pré-definidos, depende das condenações judiciais. Então, esses valores dos precatórios, eles também entram na despesa pública. E aí, aqui, pessoal, eu trouxe, então, encerrando aqui a parte da despesa, uma atividade para a próxima aula, nos mesmos moldes aqui do que a gente está fazendo, que é uma seletiva, né? A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade para a realização de investimentos. Respeito da despesa pública, julgue o próximo item. De acordo com a legislação vigente, para que determinado ente público efetue o pagamento a fornecedores de material de consumo, basta que no processo de execução orçamentária a despesa a que se refere o pagamento tenha sido empenhada. E aí que eu pus certo ou errado, e a gente vai ver isso, eu vou ver com vocês na próxima aula, o que vocês acham. E então é isso, pessoal. Até a próxima aula.